Bem, pessoal, aqui na aula 5 de banco de dados, a gente vai começar a fazer algumas práticas, tá? A gente viu um pouco do comando SQL na aula 4, como criar tabelas, criar os relacionamentos entre as tabelas por meio da chave estrangeira e chave primária. E hoje a gente vai ver como fazer isso em um banco de dados, tá? Então, alguns comandos aqui para acrescentar novas colunas, ainda de manipulação de tabelas da DDL. DDL, como eu falei, Data Definition Language, tá? A linguagem de definição dos dados, tá? Então aqui tem um comando alter table, tabela, onde eu informo que eu quero alterar a tabela tal e eu vou informar o que é que eu quero fazer. Por exemplo, então aqui eu estou dando um add column. Então eu quero adicionar uma coluna, eu boto o nome da coluna, nome, tipo, constante, tá? Aí eu termino o meu comando em ponto e vírgula, ok? Por exemplo, alter table cliente, add a coluna e-mail, vai ser do tipo varchar de 80 e vai ser do tipo unique. Eu não aceito e-mails repetidos no meu cadastro, ok? Acrescentar uma constante. Aqui eu acrescentei uma nova coluna, mas eu posso acrescentar uma constante. Então aqui, por exemplo, alter table tabela, add constante. Alter table cliente, add primary key, chave primária, cd cliente. Supondo que eu criei uma tabela sem especificar a chave primária, depois eu posso alterar essa tabela para adicionar a chave primária, tá? Porque é possível, sim, criar tabelas sem chave primária. Não é uma boa prática, tá? O ideal é que toda tabela ela tenha a sua chave primária. Modificar a coluna. Alter table, nome da tabela. Eu posso usar essa palavra reservada modify, onde eu boto entre parênteses ou não, nome da coluna, tipo de dado, constante. Aqui no exemplo, altere a tabela cliente, modifique para adicionar e-mail, que vai ser do tipo varchar, e não aceita null. Termino meu comando em ponto e vírgula. Ponto e vírgula, lembrando que isso é obrigatório se eu for executar mais algum comando SQL nas linhas de baixo, tá? Se não, o ponto e vírgula não é obrigatório. Para excluir um elemento, alterando ainda a estrutura da minha tabela, eu tenho o comando alter table, tabela, delete elemento. Então, exemplo, alter table cliente, delete a coluna e-mail. Então aqui ele vai deletar o e-mail. Um outro exemplo, alter table cliente, delete primary key. Aqui no caso, ele está deletando só a constante da chave primária. Ele não vai deletar a coluna que representa aquela minha chave primária, ok? Alterar uma chave estrangeira, por exemplo, alter table cliente, drop foreign key, pedido cliente do tipo PK. É o nome da constante que eu devo ter especificado lá para a minha chave estrangeira, tá? Então, aqui no caso de deleção, observar que às vezes eu posso utilizar o comando delete para deletar, mas em alguns casos eu vou utilizar o comando drop também, tá? Então, às vezes o pessoal confunde um pouco isso. Renomear uma tabela. Alter table, tabela, rename, o novo nome da tabela. Alter table cliente, rename para CLI, por exemplo. Alterar o nome de uma coluna. Alter table, tabela, change, coluna velha, coluna nova e o tipo dessa coluna nova. E se tiver uma restrição, pode colocar também. Alter table cliente, change, nome cliente, o nome, novo nome, nm underline cliente, varchar de 50, tá? Observar que também aqui a gente usou o modificador change, tá? Se a gente olhar no slide anterior, a gente usou o modificador modify. Com modify, eu modifico uma coluna em específico, modificando, por exemplo, o tipo de dado dela ou a constante. Aqui não, o change eu estou renomeando a coluna, ok?
Então aqui tem uma pequena prática do MySQL, para a gente executar esses comandos propriamente ditos, tá? Então, caso vocês não tenham MySQL, eu vou mostrar aqui para vocês, existe um cara chamado Champ, que vocês podem estar instalando na máquina de vocês, ou caso queiram, podem instalar o MySQL específico, tá? Então, se vocês quiserem, vocês baixam diretamente aqui do site MySQL o próprio MySQL, tá? Então, aqui tem os MySQLs para download, ok? Geralmente, a gente costuma utilizar o Champ, porque o Champ é um pacote que ele já instala e configura alguns programas para um ambiente de desenvolvimento. Então o Champ ele é gratuito, tá? Então ele contém, além do MySQL, ele contém o PHP, que é uma linguagem de desenvolvimento para web, contém um servidor Apache também, contém o Perl e contém também o FileZilla para envio de arquivos. Esse Champ ele tem para Windows, para Linux e para macOS. Então basta clicar aqui para baixar a versão que você queira e o instalador dele é basicamente next, 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 next. Não tenho muito o que fazer, ok? Como eu já tenho o meu Champ instalado, então eu simplesmente abro aqui no meu Champ Control Panel, que é meu painel de controle do Champ, e eu starto os meus serviços. Ó. Aqui, por exemplo, eu posso startar somente o meu MySQL. Estou startando aqui o serviço do meu banco de dados, que ele vai rodar nessa porta aqui, 3306. Eu vou startar aqui meu Apache também, nem precisaria no momento, mas depois eu vou mostrar algumas coisas aqui do PHPMyAdmin. Então eu vou startar meu Apache, que nada mais é do que um servidor web, tá? Depois, quando a gente aprender a integrar o MySQL a uma linguagem de programação, a gente vai ver isso em mais detalhes. O FileZilla, ele é basicamente um servidor do tipo FTP, tá? Que a gente não vai estar usando no momento. O Mercury é um gerenciador de aplicações, tá? A gente também não vai estar usando o Mercury aqui. E o Tomcat é um servidor web. O Tomcat ele é um servidor web. O Mercury, na verdade, ele contém vários serviços, tá? Que a gente não vai estar utilizando. O Tomcat é um servidor web para aplicações Java. Também a gente não vai estar utilizando aqui, ok? Não nessa disciplina. Talvez na disciplina de programação orientada a objetos a gente mostre alguma coisa aqui com o Tomcat. Beleza. Então eu startei meus serviços aqui. Eu poderia até vir aqui, ó, localhost, digitar aqui localhost, ó, ele já mostra o dashboard do meu Champ, tá? Que aqui já é com o meu Apache, ele já roda aqui no meu Apache. Aqui tem algumas aplicações que são muito utilizadas com Champ, por exemplo, o WordPress, tá? Tem o próprio Moodle, tem o Magento, que é uma loja de e-commerce, e tem esse outro aqui que é o Bitnami. O Bitnami é para gerenciar aplicações, tá? Então aqui são algumas aplicações bem conhecidas. O WordPress é muito usado para desenvolver sites, blogs, o pessoal usa muito o WordPress. É uma ferramenta que é do tipo CMS, é um gerenciador de conteúdo, é um sistema de gerenciamento de conteúdo. O Moodle ensina à distância, uma ferramenta de EAD, e o Magento é uma loja virtual, tá? Então nada mais é do que uma loja virtual, que é o Magento. Ó. O Joomla também é um CMS, similar ao WordPress, gerenciamento de conteúdo, sendo que a gente também não vai estar utilizando aqui. Então, aqui no próprio Champ você consegue gerenciar uma série de aplicações que ficam de fácil instalação, sem ter que configurar por linha de comando. Vou clicar aqui em Applications, aqui ele não mostra nada, mas eu vou botar aqui então, ó, PHPMyAdmin.
localhost phpMyAdmin. O phpMyAdmin é um gerenciador dos meus bancos de dados MySQL. A gente vai estar estudando esse cara aqui também. Mas por hoje eu vou executar tudo via linha de comando, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para a nossa aula. O primeiro comando para acessar o MySQL é o MySQL-u, onde depois desse "-u" você especifica o usuário. Então aqui meu usuário no caso é o root. Quando eu boto o "-p", ele vai me solicitar para eu digitar a senha. Então vou vir aqui no meu prompt de comando, tá? Eu estou aqui dentro do meu champ MySQL bin. Então vou executar o comando MySQL-u root -p. Então aqui ele vai pedir a minha senha, tá? Eu apertei Enter, eu vou entrar no meu banco de dados. O MySQL, as versões novas, ele se chama MariaDB, tá? Eles mudaram essa nomenclatura. Então aqui eu já estou vendo o prompt do meu banco de dados MySQL. Se eu der um comando show databases, eu listo todas as bases de dados que eu tenho, todos os bancos de dados que eu tenho criado nessa minha máquina, ok? Então aqui ele manda até nesse laboratório fazer algo bem específico, ó. Ele manda criar um banco de dados telemática. Então venho aqui no meu MySQL, executo o comando create database, que a gente viu na aula anterior, e o nome do banco, telemática, ok? Então ele está dizendo, ó, query ok, uma linha afetada. Se eu executar o comando show databases novamente, então vou ver agora, antes eu tinha 10 registros, quando eu executei meu show database, agora eu tenho 11 registros e um dos bancos criados é esse banco telemática, que não tinha anteriormente. Se eu mandar executar create database telemática novamente, ele vai dizer que não pode criar o banco de dados telemática, porque o banco de dados já existe, ok? Então, diante disso, ele manda, eu vou aqui dar um comando, use telemática. Esse comando está dizendo que eu quero manipular esse banco de dados telemática. Eu posso escolher qualquer um desses bancos de dados para estar manipulando. Quando eu executei o comando use telemática, eu entrei dentro do banco de dados telemática. Então, se eu der aqui um show tables, ele não vai me mostrar nada, ó, empty set, conjunto vazio. Por quê? Porque eu não criei nenhum banco ainda, nenhuma tabela no banco de dados telemática. Eu vou entrar aqui nesse use gravadora, por exemplo, ó. Eu entrei aqui, ó, database changes. Se eu der agora um show tables aqui em gravadora, eu vou ver que eu tenho todas as tabelas de gravadora, ó, tables em gravadora. Autor, CD, faixa, gravadora, música, enfim. Eu vou voltar lá para o meu banco telemática, dar um use telemática, database changed, ó. Observe que aqui ele bota MariaDB gravadora, que era o banco de dados que eu estava manipulando. Quando eu dei o comando use telemática, agora ele colocou MariaDB, ó, telemática. Então eu estou manipulando o banco de dados telemática. Se eu der um show tables, novamente eu não vou ter ninguém, ok? Aí ele manda criar essa tabela curso, ó. Então ele vai dar o comando create table curso, abrir parênteses, tá? Cliquei com Enter. Quando eu clico com Enter, ele não executa o meu comando. Ele só executa aqui quando eu coloco um ponto e vírgula no final. Então deu create table curso, abriu parênteses, fui para a linha de baixo, só para ficar mais organizado. Então vou colocar aqui, ó, nome curso. Vou dizer que vai ser um varchar de 30 posições, é o que ele está falando. E que esse varchar de 30 posições não aceita null, tá? Então, vírgula, aperto Enter. Então, especifiquei aqui o meu primeiro atributo. Nome curso, varchar de 30 posições, não aceita null. Agora eu vou para a próxima informação. Código curso, integer, primary key, tá? Então aqui, código curso, integer,
primary key. Observem que ele não colocou a chave primária como primeiro atributo, tá? Esse exemplo é um exemplo bem simples. Geralmente, o primeiro atributo que a gente coloca quando está criando uma tabela é a chave primária, tá? Questão de legibilidade, de organização mesmo, né? Então, código curso integer primary key, duração integer default 4. Então, duração integer, dou umas tabulações, default 4, ok? Fecho parênteses, coloco ponto e vírgula. Agora sim, como eu executei esse ponto e vírgula, coloquei esse ponto e vírgula, ele sim vai executar meu comando. Então ele disse, ó, query ok, 0 linhas afetadas. E o tempo de execução dessa minha query. Então continuo no banco de dados MariaDB telemática. Agora se eu der um show tables, eu vou ver que eu já tenho a tabela curso tables em telemática, tá? Inclusive eu posso executar aqui um outro comando que é o describe o nome da tabela. Então se eu colocar describe curso, eu vou ver aqui os campos que eu tenho, os atributos. Ó. Os atributos, os tipos de dados, se aceita null ou não, se é chave ou não, se tem um valor default e alguma informação extra. Então estou vendo aqui, ó, nome curso, baixar 30, não aceita null, certo? Código curso é o inteiro, não aceita null é a chave primária. Default, valor default não tem. Então, por padrão, como não tem um valor default, no banco de dados ele sempre coloca null na coluna, ok? Duração inteiro, tá? Aceita null, no caso default é 4, ok? Na verdade aqui o nome curso e o código curso eu não aceito valor null, Nome curso eu especifiquei aqui, ó, que ele é not null. Código curso ele não aceita null porque é uma chave primária. E a duração, sim, ele aceita null, apesar de ter um valor default. Se eu não preencher, ele coloca o valor 4, ok? Então, nossa tabela curso está criada. Agora, vamos criar essa tabela aluno. Então, vou dar o comando create table aluno. Eu poderia fazer tudo isso digitando na mesma linha, colocando as vírgulas, mas, por questão de legibilidade, é sempre melhor fazer dessa maneira. Create table aluno, nome aluno, vai ser um varchar 30 not null. Então, esse cara vai ser um varchar de 30 posições, not null. Ok? Boto vírgula, já que eu tenho outro atributo. Então, nome aluno, code aluno integer. Code aluno vai ser integer. Ele especifica algo? Não. Simplesmente isso que o código aluno é integer. Não especificou nada. Então vou só dar o comando vírgula. Sexo vai ser do tipo char. E ele dá aqui um check, né? Check. Ele abre parênteses. Sexo in. Aí ele vai colocar aqui M. F, certo? Então, o que é que ele está falando com esse comando aqui, ó? Cheque se a coluna sexo está os valores ou é M ou é F, tá? Está nessa lista de valores, se o que eu estou preenchendo. Se for M ou for F, eu vou aceitar. Caso contrário, ele não vai aceitar a inserção do registro. Nascimento é do tipo date. Tá? Eu poderia até botar um date time, né? Para armazenar a data, a hora. Como ele não botou, não vou colocar também. Não botou mais nada de nascimento. Código curso vai ser o integer. Também não especificou mais nada. E aqui ele especificou todos os atributos, né? Agora ele especifica, ó, a foreign key, que já é uma restrição da minha tabela, tá? Então, foreign key. O foreign key está dizendo que é código curso. Então, essa coluna código curso, ele vai dizer quem ela vai referenciar. Ó. Referências,
referências, a tabela curso, a coluna COD curso, ok? Então, depois eu só encerro a execução aqui do meu comando. Então, vou dar agora o comando de show tables, ele vai me mostrar essa coluna também aluno, agora, essa tabela aluno, perdão. Quando eu der um describe aluno, eu vejo as colunas que eu inseri em aluno, tá? Então, o nome aluno não aceita null, os outros eu não especifiquei nada, né? O nome aluno eu coloquei explicitamente que ele não aceita null. Aqui, código curso, ele apareceu essa aqui, multi, e quando é chave estrangeira, ele aparece dessa forma, tá? Quando é chave primária, ele aparece aqui o pre, tá? Default não tem, valores extras também não tem. Então, com isso, eu executei esse meu primeiro laboratório, ok? Mas, dando continuação, a gente pode fazer aqui outras operações, tá? Então, aqui, ó, adicionar um campo, alter table aluno, add CPF, numeric de 11 dígitos. Então, aluno, se olhar aluno, eu não tenho CPF, né? Então, eu vou dar um alter table aluno, ó, add, coluna CPF, vai ser o numeric de 11 dígitos, ok? Mandei executar, ó, query ok, 0 linhas afetadas. Aqui ele sempre vai dizer que é 0 linhas afetadas porque eu não estou inserindo nem deletando registro na minha tabela. Eu estou alterando somente a estrutura. No momento que eu começar a alterar os dados da minha tabela, as informações, não a estrutura, ele vai me mostrar aqui o número de linhas que foi afetada pelo comando. Então, vou dar aqui um describe aluno. Então, tá lá meu CPF, ó, de 11 posições, tá? Alterar o nome e o tipo de um campo. Então, vou agora alterar, ó, alter table aluno, vou mudar, dar um change, dá aqui o comando change, ok? Comando change aqui, CPF aluno varchar 11. Então, alter table aluno, change, tá? Ó, CPF, eu vou chamar agora essa coluna de CPF aluno, novo nome da coluna, e vai ser um varchar de 11. Mandei executar, se eu der um describe aluno, ele mostrou agora o CPF aluno, ó, varchar de 11 posições, tá? Nem sempre, pessoal, uma observação, eu vou conseguir alterar o tipo de dado de uma tabela, tá? Porque a tabela já pode ter uma informação preenchida. Vamos supor que eu tenho uma varchar de 60 posições e eu já tenho registros que use 60 posições. Se eu tentar alterar esse cara para um varchar de 30, por exemplo, o meu banco de dados não vai aceitar, porque ele iria ter uma perca de informação, tá? Então, nem sempre é possível alterar os tipos de dados, ok? Principalmente quando eu tento reduzir o tipo, reduzir o que eu quero armazenar, tá? Aí aqui, alterar o tipo de um campo, alter table aluno, aqui ele já usa o comando modify, já que eu quero alterar somente o tipo de dado, eu não quero alterar o nome da coluna. Nome aluno vai ser varchar de 40. Nome aluno atualmente, ó, é varchar de 30. Então, vou dar aqui um alter table aluno, modify, nome aluno, varchar de 40 posições, ok? Então, se eu olhar agora, meu nome aluno é o varchar de 40. Vou tentar aqui colocar esse varchar para 10 posições, tá? Então, aqui nesse caso, ó, ele aceitou o varchar de 10, mas quando eu tenho informações em uso já, tenho registros na minha tabela, muitas vezes ele não aceita esse tipo de alteração, ok? Adicionar uma restrição, chave primária, chave estrangeira, unique, etc. Tá? Aqui um exemplo,
alter table aluno, add constraint, primary key, código aluno. Então aqui, se eu dar um describe em aluno, eu vou ver que código aluno não é minha chave primária. Na verdade, eu não defini minha chave primária nessa tabela aluno. Defini somente a minha chave estrangeira. Então, vou executar o comando alter table aluno, add constraint, tá? Aí ele dá um primary key, ó, primary key, e eu boto entre parênteses o atributo. Outra coisa, pessoal, que tem que se atentar é erro de digitação, tá? Porque tem muita gente que erra, bota o nome de uma coluna errado ou alguma coisa do tipo, e depois não entende, não tem paciência de ler o código de erro para entender o que é que está acontecendo. Por exemplo, aqui eu botei, ó, alter table aluno, add constraint, primary key, código aluno. Ele está falando, ó, coluna-chave, código aluno, não existe na tabela. Então, o meu nome não é código aluno. O nome do meu atributo é código aluno. Então, tem que ter paciência para ler as mensagens de erro, para entender o que está acontecendo. Porque é muito comum erro de digitação. Ok? Então, aqui, ó, agora eu coloquei a chave primária em código aluno. Então, o código aluno agora é chave primária e não aceita null. Antes aceitava null. Agora, por ser chave primária, não aceita o valor null. Ok? Voltando aqui, alter table aluno, add constraint, cp unique, cpf aluno. Tá? Então aqui eu vou dar um alter table aluno, add constraint, vou adicionar uma nova restrição, eu vou chamar de cp unique cpf aluno. Então o CPF do aluno agora ele deve ser único, tá? Quando eu dei aqui o meu describe, ó, agora em chave apareceu aqui uni, né? Significa que CPF aluno é do tipo unique. Novamente reforçando, ele é único, mas ele aceita valor null. Quando eu boto que é chave primária, automaticamente ele não aceita valor null. Quando é chave estrangeira, também aceita valor null por default. E a gente vai ver que em chave estrangeira é comum eu ter uma chave estrangeira cujo registro tem um valor null, tá? Então, muitas vezes acontece isso. Vamos adicionar aqui uma outra constraint, alter table aluno, alterando aí a tabela aluno, add constraint, aí aqui é a chave estrangeira curso, ó, FK curso, foreign key, código curso, referencia a coluna curso, a coluna código curso. Ok? Então, vou dar um describe aluno. Aqui, na verdade, eu só adicionei uma constraint para representar a chave estrangeira, que é código curso, referencia a tabela curso, a coluna código curso, tá? Sendo que a gente já tinha feito isso, né? Para remover uma restrição, eu dou um drop. Então, se eu quiser remover a chave primária, ó, dou um alter table aluno, drop, primary key. Então, se eu der um describe aluno, código aluno, ó, ele não é mais chave primária, tá? Não é mais chave primária. Mas ele permaneceu não aceitando valor null. Caso eu remova, eu teria que explicitamente remover também aqui que ele pode aceitar valor null, tá? Aí aqui um outro comando, alter table aluno, drop index cp, tá? O cp, a gente olhando aqui, ó, ele era uma constraint que eu tinha colocado para o unique do CPF, ó. Então agora, como eu nomeei essa constraint
com o CP, eu consigo remover esse cara pelo nome, drop index CP. Tá? Então, se eu der um describe aluno, então meu... qual era a coluna mesmo? Drop index. Era o CPF aluno. O meu CPF aluno aqui não é mais do tipo unique. Tá? E por fim, se eu quiser remover um campo, eu dou o comando drop. Alter table, aluno, drop, CPF, aluno. Então, com esse comando aqui, eu simplesmente dropo, removo a minha coluna aluno. Agora eu só tenho 5 colunas, antes eu tinha 6 colunas na minha tabela. Ok, pessoal? Então, assim, esses comandos são comandos simples, se vocês olharem, são comandos objetivos, mas são muitos comandos. Então, de fato, tem que estudar bastante, tem que praticar, porque senão acaba complicando, ok? Então, a gente poderia até mostrar aqui, ó, eu vou mostrar isso aqui, tudo que eu fiz aqui, ó, ele deve ter criado aqui no meu PHP My Admin, ó. Ele criou aqui minha tabela telemática, ó, onde eu tenho a tabela aluno. Vou dar aqui um zoom, só para aumentar. Aqui eu tenho as colunas de aluno, ó. Eu tenho o nome aluno, código aluno, sexo, data de nascimento, o código do curso. E eu também tenho aqui, dentro de telemática, eu tenho a minha entidade curso, onde eu tenho o nome do curso, código curso e duração. Se eu der um describe curso, ok? Eu tenho aqui nome curso, código curso e duração. Então eu consigo manipular também o meu MySQL por aqui, tá? Sendo que aqui eu manipulo de forma visual. Nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando bastante as duas formas. Eu vou mostrar tanto a execução dos comandos por aqui, quanto pela linha de comando. A gente podia, pessoal, também estar fazendo tudo isso no PostgreSQL. O PostgreSQL hoje é tido como o melhor banco de dados gratuito. Tá? Ele não é o mais popular acaba sendo o próprio MySQL. Mas o Postgre é tido como um banco de dados mais robusto. Muito simples a instalação, basta vir no site, dar um download, clica no instalador, basicamente é next, 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 next. Tá? Não tem muito o que fazer não. Eu vou abrir aqui o meu pgadmin, ok? Ele é um aplicativo web também, o gerenciador visual dele, mas que eu também posso executar via linha de comando. Ok? Então aqui nesse meu gerenciador web, ó, eu consigo aqui abrir meus cursos, meu Postgre 12, ó, por exemplo. Eu tenho aqui 4 bancos de dados. Eu posso clicar aqui, Create Database, cliquei aqui com o botão direito, no meu banco que eu conectei, Create Database. Eu posso colocar aqui Telemática, ok? Quando eu mando salvar, ele vai criar para mim esse banco de dados telemática. E ele cria o banco de dados para mim e ele me mostra o comando que ele executou para a criação. Criou o banco de dados telemática, o EF, com o proprietário, é o Postgres, que aqui é o nome de usuário. O encode que ele está usando é o TF8, tá? E por enquanto esse banco está vazio. Eu posso vir aqui em esquema, minhas tabelas elas ficam localizadas dentro desses esquemas. Como eu falei, o esquema ele funciona para agrupar as tabelas. Então, dentro do meu esquema, aqui eu tenho um esquema público, mas eu poderia vir e criar um novo esquema, com outro nome, por exemplo, teste. Então, criaria um esquema teste. Então, aqui eu consigo separar as minhas tabelas. Eu poderia ter algumas tabelas no esquema público, outras no esquema teste. Eu vou usar somente o público aqui. Em tables, eu não tenho nada ainda. Então, poderia clicar com o botão direito, Create Table, e dar um nome aqui, por exemplo, curso, né? Então, dou Save. Ó. Então, aqui ele, para mim, ele criou a tabela curso, Tables 1, já aparece aqui 1, indicando que já tem uma tabela, curso. E aqui ele criou essa tabela vazia,
Create Table Public Curso. Ó. O public tá indicando que está no esquema público, tá? Então, sempre que eu trabalho com esquema, geralmente eu boto o nome do esquema, ponto, o nome da minha tabela. O public, por padrão, não preciso nem especificar. Então, poderia até remover esse public daqui, tá? E aqui eu criei a tabela vazia, já que eu não especifiquei as minhas colunas, ok? E aqui ele está dizendo que o proprietário é o Postgres, que é meu usuário padrão. Eu poderia vir e adicionar as colunas aqui diretamente, tá? Poderia fazer dessa forma, ok? Ou então poderia vir e executar o meu comando aqui em Tools, ó, Query Tool, eu executar aqueles comandos lá, create table, nome da tabela, tarará, tarará, e manipulando os meus bancos de dados, ok? Então, por enquanto, eu vou deletar aqui essa tabela curso e eu vou criar de uma outra forma. Vou dar um create table, então vou dar aqui o create table, onde eu vou especificar que o nome é curso e aqui eu já vou especificar nessa aba as colunas, tá? Então, o nome do meu curso, o nome da minha tabela é curso, o proprietário é meu usuário Postgres, o esquema onde vai estar a minha tabela vai ser no public, tá? Aqui em colunas eu posso adicionar minhas colunas. Então aqui, só para seguir o exemplo, vou voltar aqui, eu tenho o nome curso, varchar de 30, not null, né? Então poderia vir aqui, adicionar, o nome vai ser nome curso, data type, varchar, que aqui no Postgre ele não é varchar, ele é caractere varying, tá? O tamanho dele é de 30 posições. Aceita null? Deixa eu ver aqui. Eu vou dar um describe aqui, nesse aqui, para ficar igual ao que a gente já modificou. Nome curso, varchar de 30, não aceita null, né? Então, eu vou marcar aqui essa flag, ó, not null, tá? É chave primária? Não. Vou adicionar uma nova coluna. Nessa nova coluna, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o código curso, que é minha chave primária. Então, aqui eu vou colocar código curso. Vai ser um integer. Cuidado que ele tem um integer e tem um vetor de inteiros, tá? A gente está trabalhando aqui com os tipos sem ser do tipo vetor, tá? Integer. E esse cara assim eu vou dizer que é chave primária. Aí ele ainda adiciona uma outra coluna, que é a duração. Que vai ser aqui no caso um varchar também. Como eu não tenho um varchar, eu vou usar o caractere varying, que é aqui, tá? Quer dizer, duração é um inteiro, né? Duração também vai ser um integer. O integer, perdão, não é vetor, é um integer mesmo. Ok? E aqui ele não aparece a constante dizer que é único, né? Então vou vir aqui, ó, constante unique, ó. Aqui eu tenho a chave primária, ele já marcou o código curso, como eu já tinha especificado aqui que código curso é uma chave primária, ó. Então aqui eu já tenho as constantes. Código curso chave primária, não especifiquei chave estrangeira ainda, não especifiquei nada para checar, e o unique eu vou especificar, na verdade não é o unique não, né? Ele tem unique? Tem não, né? Na verdade, aqui ele nem aparece essa opção de valor default, né? Aqui são partições, parâmetros, isso aqui a gente não vai estar utilizando. Depois eu ainda vou falar por cima dessas coisas, mas aqui ele não tem a opção de cara de especificar que o valor tem um valor default, né? Então, aqui basicamente eu salvo a minha tabela, que aqui ele não está deixando salvar. Eu devo ter digitado alguma coisa errada aqui que ele não está deixando
Salvar. Está desabilitado, né? Então vou apagar isso aqui. Tá? Eu devo ter digitado alguma coisa errada. Vamos ver aqui esse painel. Não vou salvar. Não vou salvar isso aqui. Basicamente eu vou criar aqui uma nova tabela. Curso, coluna, vou colocar tudo de novo, tá? Eu devo ter digitado alguma coisa errada aqui. Código curso vai ser um integer. Vai ser minha chave primária. Nome curso vai ser um varchar, caractere varying, de 30 posições. E a duração vai ser um integer. Ok? Então a duração aqui, o nome curso não aceita null, né? Basicamente foi o que ele falou. E eu vou mandar salvar. Ele tinha travado ali anteriormente, eu não sei porquê. Se eu vim aqui clicar na tabela curso agora, vir em SQL, ele mostra aqui o comando que ele usou para criar esse meu SQL. Deixa eu só clicar nesse cara aqui e eu remover esse painel. Ou então colocar esse painel lá no dashboard. Ele também não está aceitando, tá? Essa versão aqui do PostGrid tem alguns bugs. Infelizmente. Então tá aqui, ó, o comando que ele executou: create table public.curso, o esquema, ponto o nome da tabela, código curso integer not null, nome curso caractere varying de 30 posições, onde o default é o not null, duração integer, e aqui a constraint curso pkey, né? Pkey é primary key, é código curso, beleza? Então aqui ele já criou essa tabela curso, ok? Eu poderia vir aqui e ao invés de fazer dessa forma, eu poderia vir aqui, ó, no Query Tool e executar isso via comando, como a gente fez. Então vou fazer o que? Eu vou dar aqui um comando create table, vou criar aqui o aluno. Tá aqui meu ponto e vírgula, tá? O que é que tem na minha tabela aluno? Minha tabela aluno, vou dar aqui um describe aluno. Tem o nome do aluno, varchar 40, então nome aluno. Aqui tem que ser caractere varying. Varying de 30, né? 40. Not null. Nome aluno. Vou botar aqui código aluno. Vai ser um integer. Vou botar aqui logo que ele é primary key, né? Primary key. Vou botar aqui o sexo, que ele é do tipo char. Tá? No sexo aqui eu especifiquei algumas restrições, né? Eu especifiquei que o sexo ele tem um check em M ou F. Tá, eu vou mudar essas aspas aqui, porque essa aqui ele não aceita, se eu botar assim ele reclama. Duração, duração não é aqui não. Nascimento do tipo date. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu vou especificar só assim, tá? Eu posso especificar logo essa chave estrangeira também. Foreign key. Foreign key, código curso, referência curso, código curso. Tá? Então manda executar essa query aqui.
ele está falando, ó, coluna code curso referenciada em foreign key não existe. Eu tenho que criar aqui a coluna code curso, né? Obviamente. Code curso vai ser um integer. Ok? Então, mandar executar aqui novamente. Create table, query retornada com sucesso. Aqui ele tem até o explain, que ele explica os comandos que ele executou. Eu vou clicar aqui com o botão direito, dar um refresh, ó. Então agora eu tenho duas tabelas. Eu tenho aqui minha tabela também aluno, tá? Se eu clicar aqui em cima em aluno, clicar aqui em colunas, eu consigo ver aqui as colunas que eu tenho, tá? Aqui as colunas que eu tenho. Ok? Então, aqui se eu clicar dentro da tabela em SQL, ó, ele vai mostrar o SQL que eu utilizei para criar essa tabela. Porque o PostgreSQL ele acaba colocando mais detalhes aqui de informação. Depois eu vou estar trabalhando isso aqui com vocês e a gente vai estar vendo tudo isso aqui em detalhes, tá bom? A gente vai estar trabalhando tanto no PostgreSQL quanto no MySQL. Depois eu também vou fazer isso aqui no PostgreSQL via linha de comando, já que a gente fez lá no MySQL via linha de comando, tá bom? A gente vai estar vendo esses dois bancos de dados. Então por hoje, pessoal, é isso. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição, tá bom? Um abraço.